A paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, e saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e Lucas 11, 41 e 42, e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros para a ministração de todos vocês, de todos aqueles que querem receber uma palavra revelada do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também para os 70 rebanhos santos do Senhor, que eu vou sortear logo após. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a igrejas e os dons. @a igreja 70 santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar, e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. O livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 33, Salmos 33, é o nosso primeiro livro de hoje. Vamos ao livro de Salmos. Vamos à ministração, Salmos 33, que contém, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos à ministração, Salmos capítulo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós, os justos, os retos. Convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa. Cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira. Todas as suas obras são fiéis. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 3, Sofonias, capítulo 3 é o nosso segundo livro de hoje. Que contém 20 versículos. Sofonias, capítulo 3, a futura Jerusalém.
Ai da rebelde manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E a oração é a oração 5. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja em todas essas vidas, essas santas vidas que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça e a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda a opressão e depressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos, e os rebanhos são os rebanhos de números ímpares, que eu falarei primeiro. Rebanho de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Três, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Eclesiastes, com 12 capítulos, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Eclesiastes, com 12 capítulos. Capítulo 9, Eclesiastes, capítulo 9, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Eclesiastes, capítulo 9, que contém 18 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Eclesiastes, capítulo 9. Deveras revolve todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos do Senhor Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme. O juramento, este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvários no seu coração, na sua vida. Depois se junta aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 35 e 36. Rebanhos santos de número 35 e 36. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao sorteio.
capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, para o rebanho santo de número 35 e rebanho santo de número 36. Miqueias, capítulo 6, que contém 16 versículos. O juízo do Senhor contra Israel. Ouve agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes, e ouça os outeiros e a tua voz. Ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamento da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O meu povo, ó meu povo, o que é que tenho feito, e em que te enfadei? Responde-me, certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo do número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Vamos ao livro. Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 5, Gálatas, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Gálatas, capítulo 5, a liberdade em Cristo. Cristo lhe libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. De graça tendes caído. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santos de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. O livro é o livro de 1 Samuel. Vamos ao capítulo. Primeira Samuel, vamos ao capítulo. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. 1 Samuel, capítulo 9, que contém 27 versículos. Saul encontra com Samuel. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura e todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: chama um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, mas tampouco estavam ali. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56.
Vamos ao capítulo. E o livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. 48, capítulo 48, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Vamos para a ministração desse capítulo, para todos os rebanhos, para a meditação de todos os rebanhos santos que eu acabei de sortear. Rebanho de número 15, 55, 16 e 56. E o capítulo 48 do livro de Isaías contém 22 versículos. A teimosia de Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais de nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor. E invoca o Senhor Deus de Israel, mas não em verdade, nem em retidão. Até a santa da cidade toma o nome e se firma sobre o Senhor Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Pronunciou-se a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente as fiz e passaram, pois eu sabia que era obstinado a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Vamos ao livro. O livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Vamos ao capítulo 29 do livro de Jeremias. Que contém 32 versículos. Uma carta aos cativos. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e ao todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artífices e os ferreiros. Veio pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Jamarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 3ª João, com um capítulo. 3ª João, com um capítulo. Terceira João, com um capítulo que contém 15 versículos.
O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir os meus filhos que andam na verdade. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro. O livro é o livro de Ageu, Ageu com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que serão sorteados para dar total liberdade ao o Espírito Santo falar ao coração de todos vocês. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Ageu, capítulo 2. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias e aleluia. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Mais honra e mais glória serão dadas a ti, Senhor. Rebanho de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, estou aqui para ministrar 22 livros através de sorteios para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de cada um de vocês. Eu peço que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês escolham o seu número de 1 a 70, sejam membros também dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Que através do seu número, quando for sorteado, vem um livro e um capítulo, a verdadeira palavra revelada, que é do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Vamos ao livro. O livro é de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Mas antes de eu fazer o sorteio do capítulo, eu vou para uma de nossas ofertas. A oferta é a oferta de número 31. Vamos ver o que nos diz essa oferta de número 31. Nós das igrejas virtuais, nós das 12 igrejas virtuais,
estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos, igrejas feitas, paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo, que eles receberam do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles, e você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas, capítulo 9. 1 Crônicas, capítulo 9, para o rebanho de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. 1 Crônicas, capítulo 9. O capítulo 9 do livro de 1 Crônicas contém 14 versículos. O povo de Jerusalém, todo Israel, foi alistado por genealogias que estão registradas no livro dos reis de Israel. Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros a se restabelecerem na sua propriedade. Nas suas propriedades e nas suas cidades foram alguns israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. 2 filhos de Judá, 2 filhos de Benjamim, 2 filhos de Efraim e Manassés que habitaram em Jerusalém. Foram Utai, de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, 2 filhos de Pérez, filhos de Judá. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de números ímpares. Rebanho santo de números ímpares 11,59 e o par 12,60. 11,59, 12,60. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de 2 Reis para a ministração desses rebanhos que eu acabei de sortear. 19, capítulo 19. Capítulo 19 para o rebanho. 2 Reis, capítulo 19 para o rebanho de número 11, 59, 12 e 60. E o capítulo 19 do livro de 2 Reis contém 37 versículos. Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, blasfemaste, e contra quem levantaste a voz e ergueste os olhos soberbos. Contra o santo de Israel por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, ao lado do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus mais formosos pinheiros, e entrei nas suas regiões mais remotas, no melhor das suas florestas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos.
Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Joel, capítulo 3, que contém 21 versículos. O juízo sobre as nações. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca. Deu uma meretriz, venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tem de vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. Juízes, com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Capítulo 3. Juízes, capítulo 3, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Juízes, capítulo 3, que contém 31 versículos. Otiniel livra Israel. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram do Senhor, o seu Senhor Deus, e serviram aos Baalins e ao poste sagrado. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Quando, porém, clamaram ao Senhor, o Senhor se levantou-lhes um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de todos vocês. 2 Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo, que é o capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para o rebanho de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 2 Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais, do Espírito Santo do nosso Senhor,
para a sua presença aonde você estiver. Nós mesmos ouvimos esta voz ainda do céu, estando nós com ele ao Monte Santo, e temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se aquela prestarem atenção como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte do Senhor Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. Capítulo 1, Tito, capítulo 1. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, de 1 a 70. Tito, capítulo 1, que contém 16 versículos, para o rebanho de número 29, 41, 30 e 42. O encargo de Tito em Creta. Este testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos à fábula judaica, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente e a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer ao Senhor Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Glórias e aleluia. Vamos ao nosso próximo rebanho. Rebanho de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. O livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo 3. Vamos a uma oração antes de fazer a ministração do livro e capítulo de Abacuque, do capítulo 3 do livro de Abacuque. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos a ministração do capítulo 3 do livro de Abacuque para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. A oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque, conforme Sigionete. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos fazei-o conhecida na ira. Lembra-te da misericórdia. O Senhor Deus vem de Temã e do monte de Parã. Vem o santo, a sua Selá, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e ali está o esconderijo da sua força. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 13, Josué, capítulo 13, para os rebanhos santos de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Josué, capítulo 13, que contém 33 versículos. Terra por conquistar. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já está velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. A terra que ainda fica é esta, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesu, desde Sió próximo ao Egito até o território de Ecrom para o norte, que se considera dos cananeus, os 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon e o de Gate e o de Ecrom, e ainda os haveus ao sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é a dos sidônios, até a Feque, até o território dos amorreus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos santos de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Provérbios com 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 24. Sejam vocês também membro dessa igreja virtual. @ a igreja 70 Santos, escolhendo o seu número. Um número de 1 a 70. A cada sorteio, o número que sai é o número do rebanho que você escolhido por você. É um número através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada. Tem uma palavra do Espírito Santo Nosso Senhor ao seu coração. Escolha o seu número de 1 a 70. Provérbios, capítulo 24, para o rebanho de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. E o capítulo 24 do livro de Provérbios contém 34 versículos. Não tenha inveja dos homens malignos, nem desejeis estar com eles, pois o seu coração medita a violência e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enche as câmaras de tudo que é preso e agradável. Vamos ao nosso último tigre de rebanho de hoje. Se você escolheu esses números para fazer parte desses rebanhos, rebanhos de número 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58, o livro para a sua meditação hoje é o livro de Neemias, capítulo com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos para o rebanho de número 13, 57, 14 e 58. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 12, Neemias, capítulo 12, para o rebanho
Santo de número 13, 57, 14 e 58. Vamos para a ministração desse capítulo do livro de Neemias para o rebanho de número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 12. Os sacerdotes e os levitas. São eis os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Zeraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Primeira Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Primeira Timóteo é nosso penúltimo livro de hoje para a meditação de todos vocês. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. E o capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus o Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, a soberba e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, suspeita malignas. Vamos ao nosso último livro de hoje. Enquanto eu vou fazendo a ministração desse livro, desse capítulo, vocês vão mentalizando, escolhendo um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que são sorteados é uma palavra do Espírito Santo Nosso Senhor ao seu coração, para a sua vida. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 3. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, é o nosso último livro de hoje. Esther, capítulo 3, que contém 15 versículos. A trama de Amã para destruir os judeus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostraram perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que desobedeces aos mandamentos do rei? Desobedece ao mandamento do rei. Dia após dia diziam-lhe isso, mas ele não lhes dava ouvidos, da sorte que o fizera saber a Amã para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Mentalizem, escolham o número de 1 a 22. Pois o livro e o capítulo sorteado é uma resposta do Espírito Santo com uma mensagem para a sua vida.
Mentalizem, escolham. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Mentalizem, escolham. Você que mentalizou, escolheu o número 20. Vai meditar no livro de Salmos, capítulo 33. Você que mentalizou, escolheu o número 3. Vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 5. Vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A palavra para você está no livro de Miqueias, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 11. A palavra para você está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 16. 1 Samuel, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 13. Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, você que escolheu o 13. 17, você que escolheu o 17, Jeremias capítulo 29, você que escolheu o 17, Jeremias capítulo 29, você que escolheu o número 10, 3 João capítulo 1, você que escolheu 10, 3 João capítulo 1, você que mentalizou, escolheu o número 1, Ageu capítulo 2, Ageu capítulo 2, para você que escolheu o número 1, você que mentalizou o número 15, 1 Crônicas capítulo 9, 1 Crônicas capítulo 9, para você que mentalizou o número 15, você que mentalizou o número 22, 2 Reis, capítulo 19, você que mentalizou o número 22, 2 Reis, capítulo 19, você que mentalizou, escolheu o número 7, Joel, capítulo 3, Joel, capítulo 3, para você que mentalizou o número 7, você que mentalizou, escolheu o número 12, Juízes, capítulo 3, Juízes, capítulo 3, para você que mentalizou o número 12, você que mentalizou o número 19, é 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o número 19, 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 2. O livro é de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para quem mentalizou o número 2. Você que mentalizou o número 18. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para quem mentalizou o número 18. Você que mentalizou o número 9. Josué, capítulo 13, para quem mentalizou, Josué, capítulo 13, para quem mentalizou o número 9. Você que mentalizou o número 4, Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, para você que mentalizou o número 4. Você que mentalizou, escolheu o número, o número 6. Você que mentalizou, escolheu o número 6. É Neemias capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 6. Neemias capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 14. 1 Timóteo capítulo 6. Você que escolheu o número 14. 1 Timóteo capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 8. Esther capítulo 3. Esther capítulo 3 para você que mentalizou e escolheu o número 8. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim você orar
corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com as hashtags Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela espiritual ou financeira. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para você que provar na Bíblia Sagrada, para quem provar na Bíblia Sagrada, que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Inglaterra, Canadá, Dinamarca, África do Sul, México, Rússia, Bangladesh, Estados Unidos, Angola, Moçambique e Índia. E todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.